Paz do Senhor. Amém? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Já cumprimentou quem está perto? Dá paz do Senhor quem está perto. Família de Deus, às vezes a gente chega sério na igreja, não cumprimenta ninguém que está do nosso lado. E é importante cumprimentarmos uns aos outros, dar paz do Senhor, seja bem-vindo. Isso é importante como povo de Deus, como família de Deus. Se vocês estão bem e eu estou bem e nós nos cumprimentamos, vamos fazer uma oração e deixar Deus falar conosco? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Pai maravilhoso, Senhor, nós te adoramos. Como é maravilhoso poder te adorar. Principalmente, Senhor, depois de uma escola bíblica maravilhosa, onde fomos exortados a cuidar, ó Senhor, principalmente com a ira. Hoje nós tivemos esse importante assunto, mas agora, Senhor, nós entraremos num outro momento, onde queremos ser exortados pela Tua Palavra, confrontados pela Tua Palavra, para melhor Te servir. Senhor, fale conosco, através da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se, para a glória de Deus. Irmãos, nós temos aí o nosso compromisso. Hoje nós temos uma parte administrativa, nós temos uma assembleia local convocada para exatamente meio-dia, e nós vamos fazer de tudo para cumprir, esse nosso compromisso. Nós não vamos diminuir aquilo que Deus preparou para nós nesta manhã, mas a gente vai ser objetivo. Nós vamos olhar alguns textos bíblicos. Eu queria que você preparasse 2 Tessalonicenses capítulo 2, abre essa Bíblia aí, esse vai ser o texto principal, mas claro que nós vamos citar alguns outros, mas você não saia daí. Pode ser pelo teu aplicativo, pode ser com a tua Bíblia física. Eu particularmente também gosto da minha Bíblia, assim de papel, mas é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Aí se você está usando aí a tua Bíblia no aplicativo. Hoje nós vamos falar sobre apostasia. A mensagem, o desafio de hoje, ele é de alerta. Então, primeiro termo, apostasia, depois alerta máximo. É importante? É importante. Pastor Dirceu, nosso pastor, leu na abertura do nosso culto, 2 Timóteo 3, 16, 17, aonde fala que a palavra do Senhor, ela é inspirada, ela é proveitosa para nos consolar, para nos edificar, para nos exortar, para fazer com que fiquemos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, embora o assunto de hoje, a gente não vai entrar na área escatológica. Qual que é a área escatológica? A gente teria que entrar em Apocalipse, por exemplo. A gente não vai entrar lá no livro do Apocalipse. Mas se você tiver uma curiosidade, tiver ainda a lição de 2024, do quarto trimestre, a última lição, ela tem uma lição exclusiva, a lição de número 7, fala justamente sobre a questão da aparição do anticristo, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai trazer uma reflexão, nesta manhã, para a gente assim, eu e você, nós ficarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Você, irmão e irmã, já foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, amém? Esse mês nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Semana passada nós falamos sobre, ouvimos uma mensagem sobre esperança, nosso modo de vida, e deve nortear a nossa vida. E hoje, assim, nós que somos, assim, uma das últimas gerações, se não for a última geração, antes da volta do Senhor Jesus, o Senhor traz alertas para nós, importantes. Eu não sei vocês, mas eu já agradeci muito pelas sinalizações,
das rodovias, quando a gente viaja. Por exemplo, mais de 90% dos acidentes de trânsito é por excesso de velocidade, por não observar as sinalizações. Ultrapassagem indevidas, problemas mecânicos também provocam acidentes, mas são infinitamente menor o número do que aqueles que abusam da velocidade e desobedecem às sinalizações. Mas o objetivo das sinalizações é para que o motorista, o condutor, ele possa chegar no seu destino seguro, ter a vida salva. As recomendações da Bíblia é a mesma coisa. Muitas vezes, nem sempre o remédiozinho é pediátrico, muitas vezes ele vem com um remedinho um pouco amargo para mim, para você, mas ele vem para orientar a gente, principalmente na última geração que nós estamos vendo, que antecede a volta do Senhor Jesus. Existe mais de 120 sinais sobre a volta de Jesus, para a gente ficar atento. Guerra, fome, terremoto, tudo isso que a gente que está acontecendo nos nossos dias, está previsto lá no sermão de Jesus, lá em Mateus 24, por exemplo. São um capítulo para a gente parar e ler atentamente, com todo cuidado e verificar. E quando a gente lê esse capítulo, por exemplo, Mateus 24, a gente fica surpreendido, porque parece que está lendo as notícias do dia de hoje. Os sinais, os acontecimentos, as arrogâncias, as coisas que estão previstos ali. E um dos sinais, além dos fenômenos que acontecem, eu confesso para vocês que durante muito tempo eu fiquei assim, como será que vai acontecer? Por exemplo, Lucas 22 fala assim, que os homens desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das ondas. Eu li esse texto e ficava assim, puxa vida, como é que vai acontecer? Pessoas assim, assustado com as ondas do mar. Aí, quando aconteceu o primeiro tsunami lá na Ásia, eu entendi. Eu falei, olha, o que Jesus falou aqui, que pessoas desmaiarão pelo bramido do mar e das ondas, acontecendo, muitas mil pessoas sendo atingidas, mortas, animais, pela violência do mar. Então, mas assim como esses sinais, ele também falou de um sinal específico, e é sobre ele que nós vamos falar hoje, para você ficar atento, para você, aquilo que Jesus falou lá em Apocalipse 3:11, cuidado para que ninguém tome a sua coroa, cuidado para que você não caia. Então, o Senhor deseja nos salvar. O Senhor já nos comprou, escreveu o nosso nome no livro da vida, você foi batizado nas águas, você toma a santa ceia, você se emociona, mas assim, nós precisamos ter cuidado também na nossa vida espiritual. Quando a gente fala de apostasia, muitas vezes as pessoas, a gente ouve falar dos 3 maiores gigantes que o cristão enfrenta. A gente fala do mundo, da carne e do diabo, né? Que são os 3 maiores gigantes que o cristão enfrenta. E aí, quando a gente fala de apostasia, qual seria o nome desse gigante da apostasia? Na minha interpretação, é uma somatória da carne, é uma somatória daquilo que há no mundo, e há uma somatória do agir do nosso adversário contra o povo de Deus. Porque quando a gente lê algumas coisas, parece que está muito distante de nós. Quando a gente fala assim, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, você fala, puxa vida, a gente vive num país democrático, você pode andar com a Bíblia na mão, você pode colocar um adesivo no seu carro, nós temos liberdade, tem programas religiosos, podemos pregar no rádio, na internet, o nosso culto está sendo transmitido agora, né? Eu fiquei alguns dias, né, nas minhas viagens fora daqui, né, mas depois eu entrava no YouTube, no culto da IAP Barreirinha, e assistia os nossos cultos, as pregações. A gente tem essa facilidade,
né, de poder acompanhar, parece que está tão distante. Mas eu queria que você não se iludisse com isso, porque haverá perseguição sim, haverá grande tribulação sim, e nós temos que estar atentos para isso, tá? Quando a gente lê, por exemplo, se você abriu a Bíblia em 2 Tessalonicenses 1 e 2, ele fala assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem alarmar tão facilmente, que quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vem de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Quando ele fala assim, Paulo escreve isso para a igreja de Tessalônica, ele está falando, queridos irmãos, que haveria ensinos falsos. Então ele fala assim: vocês não se deixem mover, achando que a volta do Senhor Jesus já veio, vai aparecer muitos anticristos, muita gente prometendo isso, mas vocês tomem cuidado, já tem no mundo, não tem? Por aí pessoas dizendo que é Jesus? Tem, vai aparecer mais. E Jesus fala assim: cuidado com esse tipo de gente. Vai haver ensino falso? Vai haver Bíblia falsa no final dos tempos? Vão tentar mudar as escrituras? Vão mesmo, já estão se movendo sobre isso. Por isso que precisamos olhar para a palavra, ficar atentos na palavra, para que a gente possa ser guiado em caminho seguro. A gente se levantando contra a palavra de Deus, toda a vida se levantou, pessoas falando mal da palavra, dizendo que é livro arcaico, que isso foi escrito há muitos anos, que não serve para mais nada. Mas são pessoas que não têm fé, não têm a nossa crença, não têm a nossa humildade, porque quando eu e você, nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, nós somos enriquecidos com cada detalhe da palavra de Deus. Quantas vezes sozinho, eu li um texto que eu já tinha lido várias vezes, de repente eu olho de novo, falo, mas estava aqui essa palavra, eu não tinha percebido. Olha no versículo 1, quando Paulo escreve aqui, na tradução NVI, fala assim: nosso Senhor Jesus Cristo, nosso reencontro. Olha a palavra reencontro. Mas por que a palavra reencontro? Jesus vai voltar e não vamos ter um reencontro com Ele. É porque nós já encontramos com Ele, no nossos cultos, na nossa vigília, na nossa ceia, no dia que você aceitou Jesus, no dia que você fez uma aliança com Jesus, você já encontrou Ele, você fala com Ele, você ora, você adora, e quando Jesus voltar nós vamos encontrar novamente Ele, só que agora pessoalmente, visível. Vai ser maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus, aquele Paulo escrevendo, fala para a gente tomar cuidado com muita coisa, mas haverá muitas, nessa área, uma apostasia muito grande. No versículo 3, ele diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia. Ele fala assim: antes de Jesus voltar, vai vir uma apostasia. O que é a palavra apostasia? Afastamento deliberado da palavra. Afastamento deliberado da palavra. Rebeldia contra o Senhor. É isso que está falando. Na primeira frase do versículo 7, fala assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Já estava em ação naquele tempo, imagine hoje, irmãos. Se a semana passada nós tivemos uma lição legal aqui na igreja, estávamos em poucos irmãos, por causa do retiro, que foi uma bênção, né? A semana toda aí, eu ouvi burburinhos aí, e testemunhos do retiro de família que houve, né? Mas nossa lição aqui nós estávamos falando sobre Caim, e é interessante que Deus avisou já para Caim que era filho de Adão, né? Praticamente a primeira geração, né? E Deus avisa Caim, quando o semblante dele muda, fala assim: o pecado já está na porta.
Se naquele tempo lá, o filho de Adão, o pecado já estava na porta, irmãos, nos últimos tempos, imagine como que não vai ser no final dos tempos a questão da iniquidade. Então, apostasia é ficar longe, é deserção da fé, renúncia da fé, é as pessoas deixando o cristianismo ortodoxo, as pessoas abandonando a fé. Um pastor que já foi amigo meu, conhecido, aí ele saiu, fundou uma outra igreja, aí na internet viu ele fazendo um batismo, aí eu fiquei espantado, porque ele pegou um algodãozinho, molhou na água e passou na testa, e falou que aqui eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra batismo significa mergulho. Jesus foi no Rio Jordão, os apóstolos, as pessoas quando batizaram lá em Atos 7, no encontro lá com Filipe, ele perguntou assim ao eunuco, eis aqui a água, tinha que ter água. Agora, eu falo assim, puxa vida, há um distanciamento, e essas coisas, queridos, vão acontecer muito mais, vão se aproximar muito mais, negando a palavra, negando a oração, negando os valores. Então, e aqui a Bíblia fala assim, vai vir apostasia, e o ministério da iniquidade, como fosse um ministério, como a gente tem o ministério de mulheres, o ministério de jovens, os ordenados da igreja, aqui a Bíblia trata que a iniquidade também tem um ministério. Olha que coisa, irmãos. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o caráter da maioria das pessoas daquele tempo. Olha só, 2 Timóteo, vamos sair um pouquinho, mas depois nós vamos voltar lá em 2 Tessalonicenses. Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, está falando como vai ser o caráter das pessoas nos últimos dias. Olha só o caráter. Fala assim, olha, saiba isto. Olha, Paulo também escrevendo a Timóteo, nos últimos dias. Sabe que essa palavra? Nós estamos, eu e você estamos nos últimos dias. Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, olha só, depende da tradução, deixa eu falar para vocês. Ela tem 18 palavras aqui do caráter dos últimos dias. Depende da tradução. Essa aqui, essa Bíblia que eu estou, é nova versão, Nova Almeida atualizada, NA, tem 18 palavras. A maioria tem. A NVI, por acaso nós estamos usando hoje, tem 19. Mas tá bom, eu não estou aqui para bater o martelo, dizer que está errado, está certo. Mas é interessante, se a maioria das Bíblias traz 18 palavrinhas do caráter negativo, você pega 18 e divide por 3, dá quanto? 6, né? 6, 6, 6. Muita gente está esperando o número da besta. É o documento, é o RG, é não sei o quê. Será que não é o caráter das pessoas? Não estou aqui falando que o número da besta é aqui, mas pelo menos o caráter que as pessoas ficam tudo curiosas, as pessoas procuram. É difícil a semana em que as pessoas não perguntam, mas será que a inteligência artificial não vai ser o anticristo? Que está uma mistura de inteligência artificial aí no mundo e não sei o quê, não sei o quê. Olha, o caráter está aqui, ó. Diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, vão tentar destruir a família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí Paulo fala assim, afasta dessa gente assim. Olha o caráter das pessoas.
que nós estamos vivendo nos últimos dias. Se você prestar atenção, se tivéssemos tempo de fazer uma exegese aqui, egoístas, que amam a si próprio, egocêntrico, orgulhosos, arrogante, blasfemador, fala mal de Deus, das coisas sagradas, banaliza os valores cristãos, rebeldes, desobedientes aos pais, sem gratidão, impiedosos, irreverentes, sem amor pela família, banaliza a família, irreconciliável, não tem acordo, sem capacidade de perdoar, implacável, sem domínio do mal, caluniador, mentiroso, sem domínio próprio, sem freio, maldosos, cruéis, joga crianças em cima do prédio. Gente, não é isso que a gente está vivendo nos últimos dias, irmãos? Não é isso que a gente ouve na notícia? Tem certos programas, quando aparecem certas coisas, eu desligo. Porque feminicídio virou, né? Não aceita mais, então morre. O homem vai lá e pá, tira. Se não for do jeito que eu quero, eu mato. Está aqui, irmãos, está aqui. Hipócritas, tendo aparência de piedade, vai falar em nome de Deus, em nome de Jesus e tal, mas nega o poder de Deus. Voltando lá para 2 Tessalonicenses 3, isso aqui é só o caráter das pessoas. Quando a gente fala aqui de número assim, irmão, porque o nosso adversário, a gente não vai entrar em Apocalipse 13 lá, do sinal, que é na testa da mão direita. Na verdade, o nosso adversário, ele é copiador das coisas de Deus. Há 2 anos atrás, aí nós fizemos aí um semestre aí na quarta-feira, né, de Apocalipse. A gente trabalhou alguns capítulos, versículo por versículo, e foi muito legal, muito interessante a gente analisar algumas coisas. Mas o nosso adversário, ele é imitador. Por exemplo, Deuteronômio 6, quando fala para educar, fala dos mandamentos, ele fala assim, coloca na testa e na mão direita. É Deus que fala isso. O adversário é copiador. O sinal da besta lá, também na testa e na mão direita, só que de uma forma negativa, negando a inteligência, a razão do homem, e aquilo que é o trabalho que dignifica o homem, é isso que o inimigo vai usar para o mal, né? Então, veja só, vamos ver o modus operandi do anticristo, né? Então, diz assim, 2 Tessalonicenses 3, do versículo 1 a 12, a gente vai ser bem rápido para não atrasar, mas eu quero que você preste bem atenção, palavrinha por palavrinha. Não deixe que ninguém os engane de modo nenhum. Antes daquele dia virá a apostasia, nós já falamos sobre ela. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. É uma pessoa, o anticristo é uma pessoa, não é inteligência artificial. Ele pode usar inteligência artificial, a coisa está... 2 coisas na Bíblia iria se multiplicar no final dos tempos. Daniel 12:4 fala assim, a ciência se multiplicará. Está um absurdo, a gente não consegue acompanhar a evolução da ciência. Está pensando que a internet já é a última? Não, a viagem da Lua, semana passada, eles já fizeram um teste de transmissão de internet via raio laser, mais rápido que nós temos hoje. Daqui a um dia vai mudar tudo. Então, a ciência está evoluindo. Pessoas, médicos fazendo cirurgia a 3.000 quilômetros, por aparelhos, por computador. Então, a ciência está se multiplicando. Mas ao mesmo tempo que a ciência multiplica, Jesus falou assim, que a iniquidade iria se multiplicar, junto com a ciência, a iniquidade, e a apostasia iria se multiplicar. Então, irmãos, olhando aqui para esse texto, está falando de um homem, que vai se levantar no final dos tempos, é chamado homem do pecado, chamado de filho da perdição. Versículo 4, este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, ou pode assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Alguém vai se autodivinizar, vai se sentir Deus, no lugar de Deus, falando como Deus, pregando uma paz mundial,
anunciando. Nós temos que ficar atentos. Ainda não está acontecendo desse jeito, mas não está faltando muita coisa não, viu, irmãos? Não está faltando, pela violência das pessoas, do mundo que nós estamos vivendo, não falta muitas coisas. Diz assim, versículo 5, não se lembra de quando eu estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Olha só, essas coisas que Paulo está escrevendo aqui, ele pregava lá na época. Por isso eu e você temos que falar mais sobre esse assunto. Versículo 6, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Vai se levantar, mas vai ser destruído. Jesus vai destruir com um sopro. Não é nada perante Cristo. Você acha Deus, mas não vai suportar. Ele vai fazer coisas, porque ele vai imitar Jesus. Jesus não fez muitos milagres. Olha o que ele vai fazer no versículo 9, a vinda desse perverso e segunda ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadores. Ele fará uso de todas as formas de engano da justiça para os que estão perecendo, porque rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. É porque no mundo existe uma rejeição, então as pessoas vão crer no espírito da mentira. Por essa razão, versículo 11, Deus lhe enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Quem vai ser atraído? Quem não tiver com a verdade, quem não tiver Deus no seu coração, vai embarcar nessa, está todo mundo fazendo. As pessoas vão falar isso, mas está todo mundo fazendo. O mundo todo, a globalização vai chegar, as coisas vão acontecer. Mas aí, irmãos, então, eu e você, devemos crer em Jesus. Deixa eu falar para você, o Jesus que você aceitou é de verdade, irmão. O Espírito Santo habita na sua vida de verdade. A gente não pode ser, como a gente costuma dizer, entre aspas aí, vaquinha de presépio. É sempre... Eu acompanho os movimentos cristãos já faz muito tempo. Por exemplo, quando surgiu Marcha para Jesus, eu achei legal a ideia de sair na rua, Marcha para Jesus. Agora, as últimas vezes que eu vi a edição, eu vi mais política atrás, nada de Jesus. Mas leva milhares de pessoas, mas alguém está ganhando, porque logo lotam hotéis, restaurantes, a gente não tem noção. Parece ser muito bom, muito bonito, levantar Jesus, uma bandeirinha para Jesus, eu amo Jesus, e não sei o quê. Agora tem uma nova moda, religiosa. Amanhecer na oração na praia. Eu acho lindo, eu gosto de orar na praia. Fazer caminhada na areia, molhando os pés, ainda mais logo de manhã, fazendo a oração, é meu predileto. Eu gosto mais de fazer caminhada e orar na praia do que tomar o banho do mar. Mas, agora está uma moda, levando milhões de pessoas, estão na praia, amanhecer. Eu não fico, mas o senhor é contra a oração? Não, eu não sou contra a oração, não. Eu acho que a oração é uma bênção, mas pode ser em qualquer lugar. Eu não sei porque tem que levantar milhões de pessoas vindo, hotéis, vem gente do Brasil todo e tal. Não chegou no Paraná, mas está aqui em Santa Catarina, tem muitos lugares aí. Vai chegar daqui a pouquinho. Imagine uma reunião em Guaratuba, ou aqui na Praia de Matinho, 2 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, vai ter aquele movimento de oração, e tal, e tal, e tal. Irmãos, Jesus falou que a gente pode entrar até no nosso quarto, fechar a porta, e orar. Não tem nada demais você orar no horto, mas não ir atrás do oba-oba, porque as pessoas são levadas desse jeito, por aí, aparência de piedade, mas se for verificar quem é que está fazendo, como está fazendo, se tem dinheiro atrás, porque os postos de gasolina, os restaurantes, os mercados, as coisas vendem.
eu fico olhando assim, e falo assim, poxa vida, será que nós como povo de Deus precisamos entrar no oba-oba dos últimos dias, da religiosidade e tal, e deixar? Eu vou falar uma coisa, eu prefiro 3, 4 pessoas no nosso jardim de oração de terça-feira, ou na nossa quarta-feira com 15, 16 pessoas, do que 2 milhões de pessoas que eu não sei de onde é, se crê ou não no nosso Jesus, se crê na Bíblia de verdade ou não, irmãos. Nós temos que ficar atentos nos últimos dias, com a aparência, tem algo detendo esse anticristo, no versículo 6 e 7, e agora vocês sabem que o está detendo para que seja revelado no tempo devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém. Quando a gente lê Gênesis 3, quem que segurou o dilúvio máximo? O Espírito Santo. Gênesis 6:3, o meu espírito não agirá sempre com a carne. E o que está reservando a aparição do anticristo? Os crentes sinceros, os crentes que oram de madrugada de verdade, os crentes que obedecem ao Senhor de verdade. Ele está detendo, amém, irmãos? Que está jejuando de verdade, que está esperando a volta de Jesus de verdade, que ama o Senhor com pureza e singeleza de coração. Esses irmãos, está detendo isso. Mas o Senhor, no devido tempo, vai vir, vai acontecer, irmãos, a revelação desse homem. Mas eu e você, concluindo, irmãos, quase concluindo, a gente só vai fazer uma leitura aqui. Eu queria que você prestasse atenção nesses últimos versículos de 2 Tessalonicenses 2, do 13 ao 17. São 4 versículos, só vou ler para a gente fazer a oração final. Então, vai vir o anticristo, vai governar o mundo, vai fazer sinais de prodígio, vai enganar o mundo, vai ser destruído esse homem na volta do Senhor Jesus, vai ter grande tribulação quando ele assumir o mundo, os cristãos serão terrivelmente perseguidos. E aí, como que eu e você devemos viver? O próprio capítulo que fala da iniquidade, ele fala assim, olha só, a partir do versículo 13, 2 Tessalonicenses 2, do 13 ao 17. Olha, preste atenção. Só aqui já dá uma reflexão profunda para o resto da tua vida. Mas preste atenção. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmão amado, pelo Senhor. Porque desde o princípio que Deus os escolheu para serem salvos, olha só. Você foi escolhido para ser salvo, irmão, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Você conhece a verdade, aquilo que Deus mostra para você. Ele fala assim, Ele os chamou por meio do nosso Evangelho. Você foi chamado pela boa notícia. A boa notícia é que Jesus morreu por você, que Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele vive com você, aleluia. Ele chamou assim, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, no devido tempo, a qual o Senhor, 2 Timóteo 4, fala assim, o qual o Senhor dará naquele dia, um dia nós seremos revestidos daquela glória. Aí ele fala assim, portanto, irmãos, palavra do pastor Paulo para nós, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, que de viva voz quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo, preste atenção no 16, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança da graça, a mensagem que você ouviu domingo passado, que o próprio Senhor te amou e te deu uma esperança viva. Ele está dizendo assim para nós, em outras palavras, não seja bobo, não seja enganado, não vai atrás de querendo novidades. Dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Em outras palavras,
ele está dizendo assim, Paulo está dizendo assim, para mim e para você: vive em santificação, irmão. Você já conhece, você já está no reino de Deus, não troca isso. Sempre haverá uma troca, né? Sempre haverá troca. O teu direito, ou por um prato de sopa. O mundo oferece hoje menos que um prato de sopa. Esaú vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha. Tem gente trocando por nada. A verdade, irmão, Jesus te ama, amém? Ele mora no teu coração, amém? Ele é o teu Salvador. Caminho estreito, irmão. Rejeita a porta larga, caminho largo. Sirva ao Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Irmão, nós temos uma assembleia meio-dia aqui na igreja. Daqui a pouco o pastor Dirceu vai dar uma palavrinha para nós. Nós não vamos orar, como sempre a gente faz aqui, com a oração com a imposição das mãos. Mas assim, se você veio, eu queria tanto uma oração hoje com a imposição das mãos, eu queria ser ungido hoje. Só ficar um pouquinho aí, nós temos os presbíteros aí, todos eles, qualquer um deles, você pode ir ali nos fundos, podemos orar, ungir você, orar por você com a imposição das mãos, tá? Não há nenhum problema. Mas nós vamos orar agora, juntos, em conjunto, na conclusão do nosso culto. Vamos dar as mãos? Vamos fechar o corredor aí, irmãos? Se você precisar, nós somos família de Deus, nós somos povo de Deus. Mas se você precisar de uma oração e quiser, a gente não está dizendo não. É que a gente tem um horário e a gente precisa cumprir os estatutos, e nesse sentido. Agora eu vou fazer o seguinte desafio para você. Está precisando de alguma coisa? Peça para o irmão que está do lado ou da irmã. A oração de um justo. Não fala a Bíblia que é a oração de um pastor, ou de um presbítero, ou de um diácono. A oração de um justo, justificado pelo sangue de Jesus, pode muito em seus efeitos, amém, irmãos? É claro que a gente tem uns consagrados aqui, fazemos questão de orar e de ungir como a autoridade constituída da casa do Senhor. Mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode pedir aí antes da gente orar, se precisar, amém? Aí tem gente pedindo oração, amém. Fala o seu nome, se você não conhece, não se fala, ora por mim, me abençoa, problema de saúde, mais pedido de oração, isso, amém, glória a Deus, amém, fez os seus pedidos? Fechemos nossos olhos. Senhor amado, grande e poderoso Deus, ó Pai amado, Pai eterno, olha para os teus filhos agora, ó Jesus querido, Jesus maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, abençoa teu povo, abençoa teus filhos, abençoa teus servos, abençoa teus escolhidos, Senhor, aqueles que foram resgatados pelo teu sangue, Jesus, aqueles que foram chamados pelo teu amor, ó Pai amado, Pai glorioso, Pai eterno, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor amado, a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, ó Senhor amado, glórias, louvado seja teu nome, Jesus. Glórias a ti, Jesus, ó Pai amado, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, nós te louvamos, nós glorificamos, ó Pai, a ti, e pedimos a tua graça e a tua bênção. Meu Pai, meu Deus, abençoa teu povo, abençoa teus servos, abençoa teus escolhidos, abençoa teus remidos, cura toda enfermidade, abençoa aqueles que estão conectados conosco, Senhor, ó Pai amado, Pai glorioso, em nome de Jesus Cristo, oramos, ó Deus, e suplicamos a tua bênção e a tua graça, meu Pai, em nome de Jesus, seja a tua bênção, o teu poder, louvado seja teu nome, Jesus,
Glórias a Ti, Jesus. Senhor, saímos daqui aliviados como povo de Deus, que possamos sair daqui conscientes a respeito da Tua volta, para a glória do Teu nome, Jesus. Louvado seja Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém.